O sistema respiratório é essencial para a manutenção da vida dos animais, sendo responsável pelas trocas gasosas necessárias para o metabolismo celular. Em bovinos, a compreensão da fisiologia respiratória é fundamental. A análise da fisiologia e da anatomia desses grandes ruminantes nos ajuda a compreender melhor o sistema respiratório, visto que são animais de adaptação de diferentes condições ambientais. O sistema respiratório dos bovinos é composto pelas vias aéreas superiores e inferiores, pelos pulmões e pela caixa torácica. As vias aéreas superiores incluem o nariz, a cavidade nasal, a faringe e a laringe, enquanto as vias aéreas inferiores compreendem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, que se ramificam até o pulmão. Os bovinos possuem pulmões relativamente pequenos em relação a seu corpo, o que os torna mais suscetíveis a distúrbios respiratórios em condições de estresse térmico ou esforço intenso. O pulmão direito é dividido em 4 lobos: cranial, medial, caudal e acessório, enquanto o esquerdo possui apenas 2, caudal e cranial. Essa diferença anatômica influencia na capacidade ventilatória e na distribuição do ar inspirado. A ação pulmonar consiste no movimento de entrada e saída de ar dos pulmões. Em bovinos, o principal músculo responsável por esse processo é o diafragma, auxiliado pelos músculos intercostais. A inspiração é um processo de alívio, enquanto a expiração ocorre de forma passiva na maioria das situações. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos, onde o oxigênio do ar inspirado difunde-se para o sangue e o dióxido de carbono é eliminado. O eficiente funcionamento dessa troca depende da integridade das membranas alveolo-capilares e da diferença da pressão parcial dos gases. O volume corrente e a frequência respiratória variam conforme o peso e a atividade do animal. Em repouso, bovinos adultos apresentam frequência respiratória entre 10 e 30 movimentos por minuto. Adaptações fisiológicas e distúrbios respiratórios. Os bovinos apresentam adaptações fisiológicas importantes para suportar diferentes condições ambientais. Em regiões quentes, há um aumento da frequência respiratória e redução do volume corrente para a dissipação de calor. Em ambientes frios, o padrão respiratório tende a ser mais lento, conservando energia. Os distúrbios respiratórios mais comuns em bovinos incluem broncopneumonias, pasteurolose e rinotraqueite infecciosa, que comprometem a oxigenação tecidual e a eficiência metabólica. A compreensão da fisiologia respiratória auxilia no diagnóstico e tratamento dessas doenças, melhorando o bem-estar e a produtividade animal. Transporte e controle da respiração. O oxigênio é transportado pelo sangue ligado à hemoglobina presente nas hemácias, formando a oxihemoglobina. Já o dióxido de carbono é transformado sob 3 formas principais: dissolvido no plasma como bicarbonato e ligado às proteínas plasmáticas. O controle da respiração é regulado por centros nervosos localizados no bulbo e na ponte, que ajustam o ritmo respiratório de acordo com as necessidades metabólicas. Os quimiorreceptores centrais e periféricos detectam alterações nas paredes faciais do oxigênio e no CO2, promovendo ajustes automáticos no padrão respiratório.
A gente gostaria de abordar também sobre esse tema algumas doenças. Foi falado logo no início, pelos pulmões deles serem menor do que a sua proporção, o seu tamanho, eles têm mais, como é que podemos explicar? Aptidão para poder, mais facilidade para algumas doenças. Essa primeira imagem é um pulmão normal, a segunda imagem já é uma broncopneumonia supurativa crânio-ventral e firme, a terceira já é uma broncopneumonia fibrinosa crânio-ventral e dura, a próxima é uma pneumonia intersticial difusa e elástica, pneumonia embólica multifocal e nodular e, por último, a pneumonia granulomatosa multifocal e nodular. Apesar do foco do vídeo ser mais a fisiologia do sistema respiratório dos bovinos, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, que são os tipos de hipóxia. O foco é mais as doenças que, por falta de conhecimento da fisiologia, pode causar nos bovinos, que o que queremos é conscientizar o estudo dessa matéria para que evitemos, né, esse tipo de doença e também nós, como futuros médicos veterinários, sabermos o motivo da tal doença, o que é que está acontecendo, qual a troca gasosa, se está tudo ok. Então, tudo isso vai influenciar o nosso conhecimento, a nossa anamnese no futuro de possíveis doenças respiratórias. Então, agora eu vou explicar um pouquinho sobre as hipóxias. Para iniciar, eu vou falar sobre a hipóxia hipóxica. Ela ocorre quando há baixa concentração de oxigênio, há um problema na troca gasosa, como eu falei anteriormente, e suas possíveis causas são grande altitude, diminuição na capacidade de difusão pulmonar, hipoventilação alveolar. A próxima é a hipóxia anêmica. Ocorre um problema no transporte de gases, menor número de hemoglobinas ligadas ao oxigênio. As possíveis causas podem ser a perca de sangue e a anemia. A hipóxia hitostótica ocorre um problema na troca gasosa. Há uma falha celular que não consegue utilizar o oxigênio, comum em envenenamento. Possíveis causas: envenenamento por cianeto, demais venenos metabólicos. Nesse caso, o oxigênio chega até a célula, mas não consegue utilizá-lo. Os quimiorreceptores são sensores que monitoram a concentração de gases no sangue e nos tecidos, controla a quantidade de oxigênio, de dióxido de carbono e o pH. O dióxido de carbono é um gás produzido como resíduo metabólico, formado após o ciclo de Krebs, uma das etapas da respiração celular. Deve ser removido pelos pulmões na respiração. Eles são neurotóxicos, deprime o sistema nervoso central, causando acidose, que consequentemente diminui o pH. Nesse slide, conseguimos ver o potencial hidrogênico, que é o pH. Ele deve estar em homeostasia. Alteração na ventilação são feitas pelo equilíbrio pH sanguíneo. Exemplo, mudanças do pH podem alterar a funcionalidade de enzimas e proteínas, provocando sua desnutrição. O sistema respiratório dos bovinos desempenha papel essencial na manutenção da homeostase e no desempenho produtivo desses animais. A fisiologia respiratória está intimamente relacionada à anatomia pulmonar, ao transporte de gases e ao controle neural da respiração. O conhecimento desses mecanismos é indispensável para a prática clínica e para o manejo racional da bovinocultura, permitindo prevenir distúrbios respiratórios e otimizar o desempenho fisiológico dos animais. Nossa equipe ficou com o tema de fisiologia do sistema respiratório, especificamente em ruminantes, ou seja, bovinos. Nos especializamos mais nessa parte, até porque os bovinos têm uma facilidade para gerar algumas doenças respiratórias, porque o pulmão tem um lado do pulmão que é um pouquinho menor, e a gente achou bem interessante focar mais nesse animal.